Queridos irmãos, bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus que nos dá vitória por Jesus Cristo, nosso Salvador. Este é o dia, meus irmãos, que fez o Senhor, regozijemos e alegremos nesse dia. Nós podemos colocar hoje uma pedra em Mispa e sem a chamada pedra da ajuda e dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos nos relacionar com Deus nesse dia, vamos orar, vamos buscar a presença do Espírito Santo. Deus tem uma palavra, a sua mente, o seu coração, uma palavra transformadora, uma palavra que vem do trono de Deus para as nossas vidas. Iremos ministrar hoje no livro de Atos dos Apóstolos. Este livro para mim é extraordinário, eu amo pregar neste livro. É um livro de despertamento espiritual, é um livro de preparação para o trabalho de missões, evangelismo. É o tratado sobre o nascedouro da igreja, a inauguração da igreja, na descida do Espírito Santo. O tema de hoje é o despertar da igreja, do arrependimento à comunhão. Glória a Deus. Vamos buscar a presença de Deus, vamos ler a Bíblia, vamos mergulhar nas Escrituras. É tempo de crescimento. Você que ainda não é inscrito aqui nesse canal de oração diária, se inscreva, faça parte desta família. Jesus, ele tem uma mensagem. Jesus não tem recado, ele tem uma mensagem ao teu coração. Neste canal aqui, é um canal responsável. Nós servimos a Deus na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E o nosso objetivo é pregar Cristo crucificado, ressurreto, o Cristo que vai voltar para arrebatar a sua igreja, pregar as doutrinas bíblicas, falar sobre o arrependimento, sobre salvação, sobre a cruz, sobre o novo nascimento. Dizer que Jesus é a resposta, a única e suficiente resposta para o mundo. Esse é o nosso objetivo. Deus tem sempre um pão quentinho do céu para alimentar as nossas vidas. Aqui, meus irmãos, nós temos alguns irmãos que mandaram mensagens nos nossos comentários, no chat do canal. Nosso irmão Sebastião Carlos, ele está dizendo: bom dia, paz do Senhor Jesus, somos de Santos Dumont, Minas Gerais. Alô, Minas Gerais. Receba um abraço aí do pastor daí e a família do irmão Sebastião. Deus abençoe vossa vida. Nós temos aqui uma mensagem do ilustre amigo, companheiro, servo de Jesus, pastor Eli Felete, do canal Portugal Caipira. Pastor Eli Felete, grande amigo, ele está dizendo: paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, meu querido pastor Eli Felete. Pastor Eli Felete é um grande amigo, foi o pastor que, através de suas mãos, como Deus usava as mãos de Paulo, Deus usou as mãos do pastor Eli Felete para mim separar ao diaconato, ao presbitério, a ordenação a evangelista e a pastor lá em Portugal. Então nós somos pastor porque Deus usou o pastor Eli Felete para me separar para esse ofício. E pastor, deu certo. Glória a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Deus abençoe sua vida, pastor. Ministério Rocha Eterna, sua esposa Giliane, a Sara, o Tiago e o Mateus, com suas respectivas famílias. Vamos orar pelo Francisvan, meu amigo. Ele diz: bom dia, Pai do Senhor, foi um prazer vê-lo hoje. Que Deus te abençoe sempre. Eduardo Maia, Deus abençoe sua vida, Eduardo. A Eliana, sua esposa e toda a sua família. Estamos orando por ti. Está de férias, né? Que Deus abençoe sua vida. Que você possa aproveitar bem suas férias ao lado da sua família. Arnaldo, glória a Deus pela palavra do dia. Deus abençoe a todos os irmãos. Deus abençoe Arnaldo, você e sua família. Marilene,
Está dizendo, amém, bom dia, Deus abençoe sempre todos nós. A irmã Rosângela Souza está dizendo, a paz do Senhor, peço oração por minha neta, está com muita febre, pegou um vírus de gripe muito forte. Desde já agradeço, peço oração, peço que continue em oração pela salvação do meu filho, Eiden Silva, e meu esposo, Fabrício Silva. Vamos continuar orando, Rosângela. O Deus da salvação, o Deus que promove a salvação, aquele mesmo Cristo que se encontrou com Zaqueu e disse assim para ele, hoje veio salvação a esta casa. Ele pode encontrar com teu esposo e trazer salvação, o Fabrício da Silva e toda a família. Vamos orar para que essa febre ela possa diminuir e que esse vírus de gripe muito forte ela possa receber a restauração em nome de Jesus. No nome de Jesus nós podemos tudo. Nele nós podemos tudo. Com ele nós somos mais do que vencedores. A nossa irmã Eliane Pinheiro da Silva Gomes, esposa do pastor Júlio, da Suíça. Glória a Jesus. Ela está dizendo, a paz do Senhor Jesus Cristo, querida família de oração diária. Deus em Cristo abençoe todos os ouvintes deste canal abençoado. Que Deus abençoe esta família aí na Suíça, pastor Júlio, a irmã Eliane, que tem acompanhado sempre conosco aqui a oração diária. Que Deus venha proporcionar para vocês bênçãos sem medidas. Nós temos aqui o Anderson Rodrigues, o Elcimar Teixeira, dizendo bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Marli Araújo, família abençoada, ela está dizendo assim, paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Daí, sua família e sua parentela, aos irmãos do canal, um dia abençoado para nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos também a nossa irmã Maria Benedita, serva de Jesus ali no Espírito Santo, Isabel Bandeira, seu esposo Agenaldo, que está sempre conosco aqui também, Juvenal Gonçalves de Oliveira, Valdir Aparecido, irmão do Claudemir, Valverde, que Deus abençoe sua vida. E nós temos também um pedido especial do nosso irmão Leides e a irmã Sueli, eles moram ali na cidade de Annemasse, divisa com a Suíça, precisamente ali na localidade de Geneve. Eles estão ali na fronteira entre Geneve, ou Genebra, na Suíça, e Annemasse, na França. Ele está pedindo oração por sua cunhada que está numa fase complicada de câncer. Deus, ele pode restaurar, Leides e irmã Sueli, a cunhada de vocês. Alguma coisa é impossível para o nosso Deus? Se for da vontade de Deus, o nosso papel é orar e a vontade de Deus vai prevalecer. Eu sei que tem muitas pessoas orando e clamando e não há nada impossível para o Senhor nosso Deus. Vamos orar nesse instante, Igreja de Cristo, família de oração diária. Meus irmãos da Bahia, meus irmãos de Goiás, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo, onde está minha prima Leda, nossos irmãos de Portugal, Elcimar, pastor Ifelete, Eliezer Domingos, pastor ali de Lisboa, Márlio, pastor Márlio em Cartacho, pastor Jefferson Trindade aqui em Rondônia, glória a Deus, o Oséia Santos lá na Suíça, o Henderson lá na Suíça, que Deus abençoe vossas vidas, os nossos irmãos da África. Vamos nesse momento orar, buscar a presença de Deus, pedir a bênção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. Deus, ele se revela através da palavra. Deus, ele fala conosco através da oração. Busque comigo agora. Vamos orar nesse instante. Querido Deus, estamos na tua presença. São muitos dos irmãos que estão aqui clamando conosco. Irmãos aqui do Brasil, irmãos da Europa, irmãos dos Estados Unidos. Estamos unindo em força agora, orando por cada pedido de oração,
com as suas necessidades específicas. Tu és o Deus que se revela através da tua palavra. A revelação especial, a revelação natural é a natureza, os céus manifestam a glória de Deus, os firmamentos anunciam as obras de suas mãos. Nesta oração eu coloco, Senhor, a cunhada do Leides. Olha como seu esposo se encontra nesse momento, Deus, orando. A família, a igreja, os irmãos, nós estamos unindo a nossa fé com a fé dos irmãos. E a corda de duas dobras é mais difícil de romper. Jesus, a tua palavra nos diz, está alguém entre vós doente, ore. Se tiver contente, cante louvores, porque a oração da fé sarará o doente. Glória a Deus, nós cremos no poder eminente de Cristo. Quando ressuscitou dentre os mortos, disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Nós cremos no poder eminente de Cristo. A tua palavra nos diz através do sofrimento, Isaías 53, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Oramos, Jesus, pedimos permissão, Jesus, para entrar na sua presença, no santuário. Sabemos que somos pecadores, mas o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. A tua palavra nos diz, se andarmos na luz como ele na luz está, e termos comunhão uns com os outros, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. O maior milagre o Senhor já fez por nós. A salvação na cruz do Calvário, a ressurreição de Cristo, as primícias dos mortos. Ah, Jesus, tu tem autoridade para dizer para o morto, como o Senhor disse para Lázaro, vem para fora. O Senhor ressuscitou com a tua palavra poderosa. A última palavra não é dos médicos, a última palavra é do Senhor. O Senhor restaura. O Senhor restaura a dor deste homem e esta mulher que está sofrendo 24 horas com todo tipo de dor. Restaura, Senhor, as enfermidades de origem cancerina, todo tipo de câncer, que respeite agora a autoridade do nome de Jesus. Enfermidade nos pulmões, todo tipo de enfermidade nos pulmões, enfermidade no coração. Restaura, Jesus, esta veia. Jesus, enfermidades psicológicas. Jesus, tu pode adentrar, fazer, ó Deus, o que o médico não conseguiu fazer. Tu restaura a saúde, tu dá livramento, tu ressuscita mortos. Ó Deus, tu levanta paralítico, tu dá visão ao cego. Jesus, tu faz uma obra interior na vida do homem e da mulher. Nós clamamos porque sabemos que do Senhor vem a resposta. Ó Deus, a tua palavra nos diz em Jeremias 33:3, clamas a mim. Estamos clamando aqui, buscando a orientação do Senhor, a resposta que vem do alto. Ah, Jesus, o salmista diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele fez os céus e a terra. Ele fez o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas e deu fôlego de vida. E nós hoje somos alma vivente. O Senhor soprou o ruach nos nossos pulmões e nós estamos respirando. Deus poderoso, o sopro do Todo-Poderoso está dentro de nós. A vida está dentro de nós. Prolongue os dias de vida deste homem e desta mulher. Restaura a saúde desta criança, deste jovem. Coloca um tecido novo no dedo. Restaura para a glória do teu santo e poderoso nome. Envia a bênção lá na África, na Europa, onde estão os teus filhos orando. Senhor, nos leitos hospitalares, ó Deus, na UPA, na UBS, nos pronto-socorro, nos hospitais, na UTI. Senhor, aonde encontrar este homem, esta mulher, clamando por livramento e por socorro. Senhor, o teu milagre, os dons, os milagres não cessaram, estão vivos, são continuistas, são para os nossos dias. A promessa é para nós que cremos
Na tua palavra secou-se a erva, caiu as flores, soprando o hálito do Senhor, mas a tua palavra subsiste eternamente. Ela é viva, ela é eficaz. Jesus, nós oramos por cada um dos teus filhos neste canal, cada um com a sua necessidade, pelos inscritos, pelos membros e por todos aqueles que passarem por aqui, por esse canal de oração diária, restaurando, Senhor, todos para a glória do teu nome, se for da tua vontade. Receba aí o milagre, em nome de Jesus. Amém. Queridos, é tempo de despertar. O despertar da igreja, nós somos a igreja, a eclésia, tirados para fora. Nós somos chamados para o arrependimento, nós somos chamados para a comunhão com Deus. O texto base é Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 a 42. Pedro, ele prega um sermão depois do Pentecoste. Pentecoste foi a época, aquela festa das primícias, 50 dias após a Páscoa. A Bíblia diz que após o 10º dia que Cristo subiu ao céu, ele deixou uma promessa ficar em Jerusalém até que do alto os discípulos fossem revestidos de poder. Esse revestimento é como uma segunda força. A primeira vestimenta do homem, porque o homem estava despido da graça de Deus, Deus cobriu com vestes de salvação. A segunda vestimenta é o batismo com o Espírito Santo, é os dons sobrenaturais, a capacidade que Deus dá, a habilidade que o Senhor outorga sobre os filhos dele para exercer de forma excelente a obra de Cristo sobre a face da terra. Pedro, há um divisor de águas na vida de Pedro. Antes do Pentecoste, Pedro era um. Antes do Pentecoste, Pedro negou a Jesus, era inconstante, mas depois do Pentecoste, Pedro agora está com seus pés firmados em Cristo. Jesus perguntou se ele amava, ele disse 3 vezes, sim, Senhor, eu te amo. O Senhor mandou Pedro apacentar a igreja do Senhor. Deus dá sempre a oportunidade para a gente crescer, melhorar na sua presença. Pedro acaba de pregar o primeiro sermão após o Pentecoste. Ele não buscou entretenimento, mas confrontou o povo. A palavra de Deus, ela confronta-nos, ela traz a realidade. Ele fala, Pedro, de forma veemente, que Jesus foi crucificado, mas ele ressuscitou dentre os mortos. A grande pergunta do versículo 37, registrada no livro de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que ao ouvirem a palavra, a pregação genuína, a pregação bíblica, a pregação ortodoxa, a pregação sem mistura. O que aconteceu então? Compungiram-se o coração daquele povo e perguntaram: o que faremos, irmãos? O verdadeiro avivamento começa quando a palavra de Deus deixa de ser apenas um informativo e passa a ser um incômodo transformador, porque o Evangelho é o poder de Deus e transformação para todo aquele que nele crê. Glória a Deus. Houve ali um arrependimento. A palavra no grego arrependimento é metanoia, transformação. Pedro não oferece um atalho. Muitas pessoas estão procurando atalho. Pedro, ele pede mudança de mente, de direção, arrependimento. Não é apenas um remorso, uma tristeza de alguns minutos e que a pessoa depois não sente aquele verdadeiro arrependimento que começa de dentro para fora. É o abandono do pecado para voltar-se para Deus. Havia ali a pregação de Pedro, trazendo uma identificação pública, que é o batismo. O batismo no nome de Cristo.
Era a marca distintiva, a marca pública de quem decidia seguir o caminho, mesmo sofrendo represálias, mesmo sofrendo risco de perseguição. Mas as pessoas que eram batizadas, elas estavam publicamente dizendo: eu sou de Cristo, eu sou de Deus, eu aceito a fé do Messias. Havia também ali a promessa do perdão dos pecados e o selo do Espírito Santo. O penhor que era o Espírito Santo, a promessa, era estendida a todos, inclusive os dias de hoje. Atos, no versículo 39, essa promessa vos diz: a vós, os vossos filhos, e a todos quanto o Senhor chamar. Pedro, então, ali ao pregar, ele faz um apelo à separação do mundo. Salvai-vos desta geração perversa. O cristão vive no mundo, mas nós não pertencemos ao sistema de valores desse mundo. O verdadeiro avivamento gera uma separação ética. O verdadeiro avivamento gera uma separação moral, espiritual. Aqueles que aceitam a palavra foram batizados e integrados, aleluia, à igreja. Aquelas 3.000 almas que depois vai ser acrescentada para 5.000 almas. Havia naquela igreja alguns pilares inegociáveis. O primeiro pilar, no versículo 42, revela a receita de uma igreja. Uma igreja que está em uma união hipostática com Cristo. Uma igreja que mantém viva a fervorosa, doutrina. Aqueles que perseveravam em pelo menos 4 pilares. Eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. A igreja precisa ter doutrina. Nós precisamos saber quem somos, quem éramos, quem somos e para onde iremos. Essa é a doutrina de Deus, que nos ensina o caminho e que não nos deixa perdido no meio da caminhada. Eles não viviam baseados em suas próprias revelações. Eles não viviam baseados no misticismo religioso, mas no ensino fundamentado nas Escrituras. Tinha princípio, tinha base. O avivamento que não ama a Bíblia, é apenas um fogo de palha. Já viu? Um avivamento que não ama a palavra, que não é direcionado pela palavra, que não é corrigido, que não tem correção pela palavra, é apenas um fogo de palha. Mas também havia um outro pilar, que era o pilar da comunhão, da coinonia. Ninguém cresce sozinho. A Bíblia diz que os discípulos iam de 2 em 2 evangelizar. Muitos, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele caminhou com Silas, ele caminhou com Timóteo, ele caminhou com Lucas, o médico amado. Então a gente precisa saber que a gente não cresce sozinho. O cristianismo é relacional, é partilhar a vida e às vezes os bens, é partilhar as lutas, é partilhar as orações, é um orando pelo outro. Enquanto nós estamos aqui no canal de oração diária, eu estou orando por você e sei que você está orando por mim, pela minha família, para que a gente não pare, para que a gente não desista de orar pelas famílias. Precisamos também ser cobertos pelos irmãos de oração, Havia também o outro pilar, o partir do pão, refere-se tanto às refeições comuns, quanto também o partir do pão na ceia, que era um ato de comunhão. Ninguém senta junto se não tiver comunhão. Era o partir do pão, era ter relação, era o memorial do sacrifício de Cristo. E Jesus queria que todos tivessem aquela união, unidos em Cristo Jesus, a comunhão.
Como diz o Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E o quarto pilar era as orações. A oração significa a respiração da alma, combustível do cristão, dependência total de Deus. Uma igreja que não ora é uma igreja sem fôlego. Porque a oração, ela é a força, o combustível da igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Como que está o teu nível de oração? Como que está o seu nível de comunhão? Como está o seu nível do partir do pão em relação à doutrina bíblica? O avivamento ali no livro de Atos dos Apóstolos não terminou. Glória a Deus. É um evento emocional e resultou numa comunidade perseverante até os nossos dias. A pergunta para você que está me ouvindo, ao ouvir essa mensagem, o seu coração está compungido pela palavra? Você tem preservado nos 4 pilares que eu falei? Nós precisamos retornar à simplicidade do cristianismo, onde a palavra de Deus sempre será o centro da nossa comunhão. A palavra de Deus é o nosso maior tesouro. Glória a Deus. Gaste mais tempo lendo versículos bíblicos. E não só lendo, mas pratique uma vida, não só dentro da igreja, mas fora, uma vida de quem lê a palavra. Seja encorajado pela palavra. Mantenha seriedade no seu chamado que Deus te vocacionou. Se prepare, porque Deus quer nos usar nesses últimos dias, cada vez mais, para nós fazermos a sua vontade. Pedro usou a palavra e deu certo. Paulo usou a palavra e deu certo. Timóteo usou a palavra e deu certo. Você que está me ouvindo vai usar a palavra e dará certo, porque ela é imutável. Ela é eterna. Os homens passam, instituições passam, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Jesus quer nesses últimos dias nos usar para nós pregarmos a palavra com seriedade, com amor. E, consequentemente, Jesus vai acrescentar. Se a igreja cumprir com o seu papel, se você que estiver me ouvindo cumprir com o seu papel de igreja militante, de corpo de Cristo, que faz parte da igreja do Deus vivo, que é coluna e esteio da verdade, se nós fizermos a nossa parte, com certeza vai dar certo. Nós vamos pregar e o Senhor vai salvar, nós vamos orar e Jesus vai curar, nós vamos plantar e nós vamos colher, nós vamos lançar o pão sobre as águas e a promessa vai se cumprir na nossa vida. Depois de muitos dias nós veremos o resultado. Não estamos vendo o resultado porque a nossa fé está vacilante. Cremos hoje, amanhã não. Oramos hoje, amanhã não. Nos entregamos hoje, amanhã partes. É tempo de nós vivermos o que o tema da mensagem nos proporciona. Viver o despertar ao arrependimento, à comunhão. Nós falamos sobre Pedro e achamos bonito. Dia de Pentecoste, Deus deu línguas, glossolalia, Deus dialetos para os discípulos falarem em idiomas, sem escolas. Daquela época não tinha escola de línguas, de estudar outros idiomas. Mas o próprio Deus os capacitou para eles pregarem.
a palavra de Deus de forma entendível em cada língua de cada país. Eles ouviram a palavra e foram transformados por ela. Nós achamos extraordinário isso, mas por que não acontece nos nossos dias? É porque nós estamos distante da vontade de Deus. Nós precisamos despertar. Nós precisamos se arrepender e voltar à comunhão com Deus para vermos os resultados do Senhor. Haverá cura, haverá transformação, mudança de cenário. E o nome de Cristo será glorificado. Receba essa palavra nesse dia, compartilhe com alguém. Levante as mãos aos céus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito permaneça com cada um de nós e todos digam amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.